Para começar a falar sobre os tipos de ordem, eu preciso primeiro falar sobre negociação. E para existir qualquer negociação, tem um elemento fundamental que sem ele não existe negociação. Esse elemento se chama oferta. A nossa cultura diz que oferta é quando alguém quer vender algo, certo? Então, por exemplo, eu quero vender esses papéis aqui. Eu faço uma oferta, eu falo, vendo o papel a 2 centavos. Isso é uma oferta que a gente tem na nossa cultura. Mas e se você quer comprar algo que não está à venda? O que você tem que fazer? Por exemplo, se eu quero comprar o apartamento do meu vizinho para ficar com o andar todo só para mim, mas o meu vizinho ele não quer vender o apartamento, mas eu ainda tenho uma chance de comprar, ou eu só tenho uma chance de comprar se eu fizer uma oferta de compra. Então, quando eu estou ofertando esse papel aqui, eu estou fazendo uma oferta de venda, certo? Eu quero vender o papel. Agora, quando eu quero comprar algo que não está à venda, ou mesmo que esteja à venda, eu quero comprar um preço diferente que está à venda, eu faço uma oferta de compra. Então isso tudo pode estar parecendo uma besteira eu estar falando desse tipo de negociação para você, mas é muito importante. Afinal, as pessoas quando vêm para o mercado, vêm para a leitura de fluxo, elas esquecem tudo que existiu de negociação na vida delas, que elas fazem diariamente e acham que o mercado é uma coisa totalmente diferente. E isso está totalmente errado. Você tem que pensar que o mercado é exatamente como todas as negociações que você faz na sua vida. Existe oferta de venda, existe oferta de compra e existe quem fecha o negócio, ou seja, quem aceita o preço da oferta de compra ou quem aceita o preço da oferta de venda. Bom, então tá claro que você precisa da oferta de compra, oferta de venda e alguém disposto a fechar o negócio. Afinal, se eu quero comprar o apartamento por 1,5 milhão e o meu vizinho quer vender ele por 2 milhões, a gente não tem um negócio. Embora a gente tenha uma oferta de venda e uma oferta de compra, a gente não tem um negócio fechado. Para eu ter um negócio fechado, eu preciso que alguém aceite pagar o preço que o vendedor está oferecendo, ou eu preciso que o vendedor aceite pagar o preço que o comprador está oferecendo. E quando isso acontece, a gente chama no mercado financeiro de agressão. Então, quando eu decido pagar o preço que alguém está pedindo, eu estou agredindo. Então, agressão no mercado financeiro é quando alguém fecha um negócio com outro. Existem 2 tipos de agressão que você vai ouvir muito falar quando você estiver aí na leitura de fluxo: tomar ou bater. Tomar é quando você compra, você faz uma agressão de compra, e bater é quando você faz uma agressão de venda. Isso tudo vem desde lá do pregão Viva Voz, então não me pergunte por que tomar ou bater, mas são esses os termos que a gente usa. Tomar, acho que porque você pega, então você está comprando, e bater porque você está entregando. Eu acredito que seja alguma coisa desse tipo. Agora que você sabe que existem 2 tipos de ordens passivas, que são as ofertas, e ordens agressivas, a gente vai nomear essas ordens. Então você vai conhecer o tipo de ordem iceberg, ordem limitada, ordem a mercado, ordem stop, start, enfim. Vamos para a lousa que eu vou te explicar tudo isso agora. Então a gente tem ordens de agressão e ordens passivas. Ordens de agressão, a gente tem ordem a mercado. O que é uma ordem a mercado? Ordem a mercado é a ordem que sai consumindo os níveis de preço. Ou seja, se o mercado tá ali, por exemplo, 55 com 55,5 e eu mando uma ordem a mercado de compra, o meu melhor vendedor tá a 55,5. Então eu vou começar a consumir desde os 55,5 e vou consumir até onde o meu lote for necessário. Ou seja, se for uma ordem de 400 lotes a 55,5 eu só tenho 200, ele vai consumir todos dos 55,5. Se no 56 só tiver 100, vai consumir todos dos 56, ainda falta 100 para completar a minha ordem de 400 e ainda vai estar consumindo os outros níveis de preço até completar a minha ordem. Eu vou dar alguns exemplos mais práticos daqui a pouco. A ordem stop, que dizem que é o melhor amigo do trader, e eu concordo porque você precisa muito dela, ela é uma ordem que é uma ordem a mercado, ou seja, ela nada mais é do que uma ordem a mercado, mas ela é utilizada para você sair de uma operação. Então, se você comprou a 55 e o preço caiu, você vai programar uma ordem stop, porque você já deixa programado o nível de preço. Se atingir aquele nível de preço, o stop é ativado. Então a diferença da ordem a mercado para a ordem stop é que você já deixa ela pré-programada ali quando você entra numa operação. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos, vai ficar bem mais claro isso tudo aqui. A ordem limitada é aquilo que eu estava falando com vocês de oferta de compra e de venda. Todas as ofertas de compra e de venda são ordens limitadas. Só tem uma derivação da ordem limitada, que
que é uma ordem iceberg. O que é a ordem iceberg? Se você está começando no fluxo agora, provavelmente você ainda não ouviu falar sobre isso, mas existe uma coisa que é renovação de fila ou ordem iceberg, ou lote escondido. Então pode ser chamado dessas três maneiras aí. O que é o lote escondido? Quando um big player ele precisa entrar numa posição, digamos ele precisa vender 1000 contratos de dólar cheio, ele não quer colocar lá no book 1000 contratos de dólar cheio porque ele vai ficar muito em evidência. E aí o que ele faz? Ele programa uma ordem iceberg, que nada mais é do que ele escolhe uma quantidade aparente, que é o que vai estar mostrando lá no book, por exemplo 100, então a ordem dele é de 1000, mas ele programa lá 100 contratos aparentes e vai renovar esses lotes aqui até completar os 1000 lotes que ele queria. Pô, Uriel, ficou confuso, não consegui entender o que é essa ordem iceberg. Então vamos lá, um exemplo prático. Digamos que aqui no book de venda a gente tenha 300 contratos nesse nível de preço, 200 aqui em cima, mais 200 aqui. E aqui, desses 300 contratos, 100 contratos é desse player aqui. Então ele tá lá com uma ordem de 100. Isso é o que você tá vendo, é o que o player da UBS tá vendo, do BTG tá vendo, é o que o cara que opera lá nos Estados Unidos tá vendo, que opera na Europa tá vendo, é o que todo mundo vê, é o que tá no book de ofertas. As informações que estão no book de ofertas, as informações do Times and Trades são informações universais que todo mundo vê. Então isso é o que você vê, só que você não sabe se essa ordem é somente 100 contratos, ou se é 500, ou se é 1000, ou se é 10.000. Não tem como saber. Como você vai saber se é uma ordem iceberg ou não? Quando o preço chegar aqui, digamos que aqui seja o preço de 10, e aí as pessoas vêm e começam a comprar. E aí compram todos esses lotes aqui. Se consumiu todos os lotes e virou pagão a 10, ou seja, subiram o preço a 10, não tinha ninguém com ordem iceberg ali. Agora, se vem um player aqui e compra os 300 contratos e imediatamente, quando ele compra esses 300 contratos, alguém que estava com uma ordem ali de 100 contratos aparece novamente no fim da fila, essa é uma ordem iceberg. Então, resumindo, ordens passivas são ofertas de compra e de venda, independente de quem faça ou do preço que faça, e ordem iceberg, ela é uma ordem limitada, só que a quantidade aparente dela não é real. Então o que você vê não é o que ela realmente é, não é realmente o número de contratos que está ali aparecendo. Eu vou apagar isso tudo aqui e vou montar um super DOM para poder ficar bem mais claro para vocês essas questões. Bom, pessoal, então aqui eu desenhei o que a gente pode chamar de um super DOM. Então aqui do lado direito a gente tem oferta de venda, aqui do lado esquerdo a gente tem ofertas de compra e aqui no centro a gente tem as cotações. Então aqui a gente tem 200 lotes de venda a 97, 100 lotes a 98, 125 a 99, 150 a 400. Aqui a gente tem oferta de compra 150 a 96, 250 a 95 e aí por diante. O que a gente chama isso aqui de book vertical. O Super DOM nada mais é do que um book vertical. Agora vamos falar dos tipos de ordem. Todas essas ordens que estão aqui, essas ordens 150, 250, 300, etc e tal, são todas ordens limitadas, tá? Ordens passivas, elas estão no book, elas não estão agredindo ninguém. Aqui alguém que falou assim, vendo 50 lotes a 97, aí o outro falou, vendo 20 lotes a 97. E a soma de todos esses lotes dá esses números que estão aqui. Então, todos esses tipos de ordens são ofertas de compra, ofertas de venda, ordens limitadas. Agora, se eu quiser fazer uma ordem de agressão, se eu quiser comprar a mercado, por exemplo, aonde que eu vou estar comprando a mercado? Eu vou sempre comprar a mercado, começar a comprar a mercado do melhor vendedor. Quem que é o melhor vendedor no caso de um ativo? O vendedor que vende mais barato. Quem que é o melhor comprador? O comprador que compra mais caro. Isso é óbvio. Agora, quando a gente fala de produtos físicos, né, como por exemplo lousa, quem que é o melhor vendedor de lousa? Não é simplesmente pelo preço, tem questão de marca, qualidade da lousa, tamanho da lousa, mas se fosse todas as lousas 100% iguais, qual que seria o lugar que você compraria? O lugar que tem o melhor preço. Então no mercado é igual.
tá? Então, na tua vida, você vai começar a enxergar que existe book de ofertas. Você quer comprar, o cara quer vender, ou você quer vender, o cara quer comprar. Existe vários players ali oferecendo. Enfim, a vida é um mercado financeiro. Por isso que dizem que quando você entra no mercado, você passa a enxergar tudo com outros olhos. Suas negociações têm outros olhos. Você começa a ver os spreads, começa a ver a quantidade de liquidez, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então vamos lá, se eu quiser comprar 50 lotes a mercado nesse momento, eu vou consumir desses caras que estão aqui a 97. Então eu mando uma ordem a mercado de compra a 97, aqui vai virar 150 porque eu consumi 50 lotes desse nível de preço. Agora o que acontece? Sobrou lá os 150 e vem outro player e põe 50 lotes lá, vai voltar a aparecer 200. Não é porque eu comprei 50 lotes que não vai mais aparecer aqueles lotes ali. Esses lotes são colocados e retirados a todo momento, beleza? Então muita gente às vezes fica confuso. Pô, mas compraram ali, então não sei o que aconteceu. Os lotes são inseridos a qualquer momento. Isso aqui não é regra, não vai ficar assim. Aqui a gente está no alô, eu estou explicando pausadamente, mas no mercado essa velocidade de execução é muito rápida, por isso que você precisa de treinamento, precisa de tempo de tela para conseguir identificar quem está comprando, quem está vendendo, quem que era a oferta limitada, quem que foi a oferta de agressão. Se eu quiser vender a mercado, naturalmente eu vou ter que vender aqui do 96 abaixo. Agora uma coisa, se eu mandar uma oferta de compra a mercado de 400 lotes, o que vai acontecer se só tem 200 aqui a 97? Eu vou consumir 200 a 97, vou consumir esse 100 e vou consumir mais 100 aqui, vai sobrar só 25 lotes aqui na fila, porque a oferta a mercado, ela sai consumindo vários níveis de preço. Agora uma oferta a mercado limitada, o que ela faria? Se eu disser que eu vou mandar uma oferta a mercado limitada de 400 com limite de 2 pontos aqui no caso, 97 e 98, ela iria consumir 200 lotes daqui, 100 lotes daqui, iria faltar 100 lotes para consumir, correto? O que iria acontecer? E iria ficar pagão aqui a 98 com os meus 100 lotes que não foram executados porque eu limitei. Eu falei, eu compro 400 a mercado, mas somente até o 98. Então você vai ver muito isso acontecendo no mercado financeiro. O player manda lá, aparece no book 165, aí fica lá 35 na fila do outro lado. Por que isso acontece? Porque o player ele comprou 200 a mercado como oferta limitada, mas não tinha liquidez para os 200, só tinha para 165. Então, executou 165 até o nível de preço que ele limitou, que ele estipulou que pagaria, e ficou o restante lá na pedra. Ficar na pedra é uma ordem, uma oferta de compra, uma oferta de venda. Quando eu falo vendo 50 lotes a 98, eu estou colocando 50 lotes na pedra. Agora falando sobre ordem stop. Então, se eu compro 50 lotes a 97 e quero limitar o meu prejuízo, eu vou utilizar a ordem stop. Por exemplo, se eu quero definir um stop de 3 pontos, o meu stop vai ser a 94. Aí eu vou apregoar uma ordem aqui de venda a 94, mesmo o preço não estando aqui. Essa ordem não vai ser uma ordem limitada, mesmo ela estando pendurada. Ela é a ordem stop. Por quê? Porque não existe oferta aqui. Ninguém sabe que eu tô com essa ordem aqui pendurada. Somente a corretora que eu opero. Porque ela precisa saber que quando sair um negócio a 94, ou seja, se o preço estiver vendedor a 95 e alguém agrediu 94, saiu um lote de venda 94, ali quando sai essa primeira agressão, a ordem stop é ativada, tá? Então a ordem stop também é chamada de ordem start por conta disso, porque ela é ativada quando chega em determinado nível de preço, ok? Então, para você ter um stop limitado, para você saber até onde sua ordem a mercado pode correr, você precisa usar da mesma coisa que eu falei de uma ordem a mercado limitada. Você precisa definir até quantos ticks, até quantos pontos para baixo essa ordem pode ir. Então aí você determina o que é chamado de stop offset. Então quando você determina um offset de, por exemplo, 2 ticks, aqui no caso como está de um ponto, ele só poderia ir até 2 pontos aqui para baixo. Ou seja, não tem liquidez a 94, ele vai buscar 93, vai buscar 92. Se não tiver 92,
vai ficar uma ordem limitada ali de venda, porque você definiu que ele só iria buscar até 2 ticks abaixo. Eu costumo deixar aí no meu Superdom aproximadamente 3 ticks ou até 4 ticks, 5 ticks, dependendo da volatilidade. Confesso que não me lembro da última vez que foi utilizado esse offset por conta de faltar liquidez. No mercado que a gente opera hoje, tem muita liquidez nos mini contratos, tanto no mini quanto no cheio, então é bem tranquilo. Mas, por segurança, é melhor ter. É igual o capacete. Você não sabe se você vai sair de moto hoje e vai ter um acidente. Você pode sair de moto por 10 anos e nunca precisar do capacete. Então, a gente deixa lá por questão de segurança. Agora vamos lá para o último tipo de ordem. Ordem iceberg. Certo, ordens iceberg. Digamos que desses 200 lotes aqui, sejam 4 ordens de 50. Então tá o BTG com 50, o UBS com 50, o JP Morgan com 50 e a Capital com 50. A gente tem 4 players com 50 lotes cada. Mas desses lotes aí, a UBS tá com 500 lotes lá. Só que é 50 aparente e ela vai renovar de 50 em 50. E a UBS é a primeira da fila. Então a gente tem 4 ordens de 50, sendo que a UBS é a primeira da fila. Quando executar, quando um player, por exemplo eu, venho aqui e compro esses 50 lotes, mando uma ordem de 50 mercado aqui, eu vou consumir os 50 lotes da UBS, esse lote que ela tinha aqui vai ser consumido por mim e ela vai renovar com 50 lotes que vai para o final da fila. Ou seja, ela que estava em primeiro, foi consumida, executou aqueles 50 lotes e aí ela vai para o final da fila com mais 50 lotes. A partir desse momento, eu já sei que ela tá com uma ordem iceberg. Pode ser que ela renove uma vez, pode ser que ela renove 10 vezes, pode ser que ela renove 200 vezes, não tem como saber quantas vezes aquele player vai renovar. Agora, se esse player começa a renovar várias vezes aqui nesse nível de preço, ou seja, a gente está tendo várias ofertas de compra a 97 e o player da UBS aqui na venda renovando lotes, o que eu começo a ter? Pare por 2 segundos e pense qual que é o operacional que a gente encontra atuando aí junto com esse player que está renovando o lote na fila. Enfim, quando um player está renovando o lote e os agressores não conseguem passar essa liquidez por conta de um player, 2 players, enfim, quantos players tiverem ali renovando o lote na fila, fornecendo liquidez, a gente encontra a operação de absorção que eu já ensinei para vocês. Então agora, você que não entendia os tipos de ordens, viu lá a aula de absorção, ficou meio perdido, clica no card agora aqui no canal, vai lá assistir que vai ficar bem claro essa questão para você. E ainda mais, se você ainda não viu a aula operacional, eu operando em conta real, atuando numa absorção, clica no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai receber o vídeo aula para poder assistir uma operação minha atuando numa absorção. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí todos os conceitos de ordens que a gente viu. Ordem a mercado, ordem limitada, ordem a mercado limitada, ordem stop, o offset eu acabei explicando até durante esse vídeo. Espero que tudo isso aí te ajude no seu operacional, espero que agora você consiga entender um pouco mais sobre os tipos de ordens. E se você não conhece as ferramentas que a gente utiliza para estar vendo essas ordens, para poder estar identificando esses tipos de ordens, para poder estar lendo o fluxo e atuando junto com essas ordens, eu vou deixar um vídeo aqui e você pode estar clicando agora, é uma playlist explicando sobre as ferramentas que a gente utiliza para poder estar operando a análise do fluxo de ordens. Então, muito obrigado por ter assistido, vejo vocês no próximo vídeo.